O que é interessante a gente saber é que a mesma data coincide, né? O, a entrega dos 10 mandamentos para Moisés com a data da ressurreição de Cristo, né? E também tem uma outra data que ela se coincide com a data de quando os israelitas foram libertados do Egito. Essa data também, ela tem, Deus falou, comemorar esta data para sempre, Deus falou. Então a gente não bane essas festas, né? Não essa comemoração. É porque faz, nossa, tantos anos, tantos mil anos atrás, né? Nós sabendo que Jesus havia tido a ascensão ao céu, então ele fala, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, se alegrou e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Exultar é, né, como se fosse, né, como você falar bem, né, bem, com uma qualidade boa, de, de falar coisas boas, pois não deixará a minha alma no Hades. Hades é o inferno, né? Nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Então, Jesus pode ter subido e ido embora para o céu, mas a alma dele não ficou no inferno e nem ele permitiu se corromper a alma dele. Ela fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Júbilo é muita alegria, tudo relacionado à alegria. Varões, irmãos, seja-me lícito. Lícito é uma coisa verdadeira. Dizer que Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, está até hoje a sua sepultura, tá? Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantará o Cristo, para o assentar sobre seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo que sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Olha lá. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então, viu como que é? Errou um terceiro falando, né? Um terceiro falando, olha o que ele fala. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Nós entendemos e nós vimos. Nós só sabemos, né? Não vimos, mas nós estamos sabendo. Eles viram, né? Estava na época, né? Eles estavam passando presencialmente, né? Ele disse que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Jesus. E então é como se eu te dissesse, não foi Jesus próprio que se ressuscitou, né? É como se ele tem poder para isso. Mas suponhamos que Pai, ele fez tudo que o Pai queria. Até entregou o corpo dele para salvar a humanidade. Deu o sangue dele, deu a vida dele para salvar a humanidade. Então, é como se ele fosse, ó, morreu, o que aconteceu? Quando a pessoa morre, é como se fosse, ela está dormindo. Ah, mas ele não ficou parado, quieto lá, dormindo que nem nós. Nós vamos morrer e dormir, esperar Jesus chegar, esperar o dia do julgamento, alguma coisa assim. Jesus não ficou dormindo. Então por que ele falou? Ele também não ficou no Hades. O Hades é o Hades como se fosse a cova, né? Jesus tomou a chave do inferno, da mão da morte, venceu a morte. Então ele, através disso tudo, é como ele estava em espírito, né? Porque a carne dele estava lá no túmulo, não é? Nesses 3 dias,
Ele morreu nesse dia, no primeiro. Nesses 3 dias, ele fez essa viagem. Venceu a morte, foi pro inferno, tomou a chave da porta do inferno, do diabo, sei lá quem toma conta daquilo. Ele tomou a chave. Dizem que o diabo não tem nem casa mais. Ele expulsou ele do inferno. Tomou a chave, como se fosse, né? Você não tem mais a chave. E a morte é outro estilo, não é? A morte não é o mesmo que o diabo. E ele venceu a morte. A morte fala, ninguém me vence, morreu, morreu. O corpo dele está lá no túmulo. Porque se ele ressuscitou no terceiro, então ele ficou os 3 dias no túmulo, o corpo, né? Ele falou que no terceiro dia eu levantarei, né? Eu levantarei o templo. O templo que ele quis dizer é ele. Eu sou o templo. Você é o templo do Espírito Santo. Ele pode habitar aí dentro. Ele pode morar. Se você permitir que ele more. Então, Jesus, numa conversa com alguns homens, ele falou, eu derrubarei esse templo, eu mesmo vou entregar minha vida e eu levantarei este templo. Mas ele não apontou para ele, ninguém entendia o que ele estava falando. Mas é como se fosse linguagem, né? A linguagem deles, eu levantarei esse templo em 3 dias. E vamos supor que o corpo dele ficou lá 3 dias, o corpo. Mas ele, em espírito, já venceu tudo aquilo. E para ele, ou o corpo dele já tinha saído, ninguém sabia, né? Como que eu vou saber agora? Quem entrou antes no templo para saber, né? Mas ele falou, no terceiro dia eu vou levantar esse corpo. Então ele levantou no terceiro. Então acontece que eu acredito que, né? Nesses 3 dias ele foi pro inferno, ele fez todas essas coisas em espírito, né? Venceu tudo que tinha que vencer. E no terceiro dia ele voltou para pegar o corpo dele. Ó, ele falou, no terceiro dia eu levanto o templo. Ele mesmo, né? E aí ele foi aparecer para as pessoas, para os humanos, né? Para os amigos, né? Para os discípulos dele e tudo mais, né? Aí sim. Mas nessa viagem desses 3 dias eu acredito que ele fez tudo. Ele venceu todas essas coisas. E Deus fez o quê? Ressuscitou ele. Então, quando ele venceu tudo, depois no terceiro dia, Deus, está escrito aqui, Deus ressuscitou Jesus. Então, ele venceu a morte, foi para o inferno, saiu, não se corrompeu de maneira nenhuma. Se corromper era se manchar, né? Nem aqui na terra ele não se manchou e nem no inferno que ele foi ele não se manchou. Porque se você chega no inferno, você vê tanta coisa ruim, você pode absorver, falar, mas não, ele venceu tudo isso, enfim. E no terceiro dia Deus falou, pega seu corpo de volta. Pronto, ele pegou o corpo e apareceu para todo mundo com o corpo dele, entende? Então a gente não entenda que Jesus próprio se ressuscitou, Deus ressuscitou Jesus, entendeu? Mas por quê? Porque ele merecia ser ressuscitado mesmo. Ele fez tudo de acordo, né? Então o pai fala, você é merecedor, você ganhou a glória, você fez tudo o que eu pedi, você, né? Fez tudo o que a gente combinou, tudo mais, você foi fiel no que a gente combinou. Então, porque, veja bem, Jesus tem esse poder, né? Só que ele estava na terra, gente. Na terra ele não usava. Você viu que quando aconteceu dele ser preso, ele parou o Pedro e falou, não para de ir, não tem violência aqui, né? Ele falou para Pedro que Pedro já tinha cortado a orelha do Malco. O Malco era um sacerdote, não era soldado, mas o soldado já estava agarrando Jesus. E aí Pedro cortou a orelha do primeiro que estava na frente dele. Solta meu mestre. A orelha pulou. Jesus já pegou e pá, colou. E falou para Pedro, eu podia pedir para o Pai mandar legiões de anjos para me ajudar. Então ele não usou nada do que ele podia, os poderes que ele tem, entendeu? Na terra, esses poderes que, né, que eles têm, né? Ele quis passar como um ser humano, apesar de ele ter feito milagres, curar cegos, né? Essas coisas foi assim, eu fiz para você, para beneficiar você. Mas eu não fiz assim. Ele mandou o vento parar, o mar se acalmar, olha isso, né? Então, para quem entende falando em Jesus, já tinha o poder todo. Só que ele não usou contra o outro, tipo assim, né?
e um monte de gente atrás dele com cavalo e lança e ele pegar assim e jogar todos os cavalos tudo longe. Ele podia, mas ele não fez, né? Então, algumas coisas ele evitou de fazer porque as pessoas iam falar, nossa, o poder dele é tipo um poder de super-homem, né? Então, ele não fez aquilo porque ele queria passar uma imagem que ele falou, eu vim para ajudar e vim, você tem que ser assim também como eu. Mas você acha que um homem que manda o mar parar e os ventos se aquietar, quieto, para. Ele tem poder pra caramba. Ele é perigosíssimo, né? Porque ele tem um poder gigantesco. Mas mesmo assim ele não usava. Então foi o pai que falou. Ele foi até o fim. Então o pai falou, não, ressuscita. Aí quando ele voltou, ele falou, agora eu tenho... Agora é comigo, agora eu tenho tudo. Porque agora eu tô com carne e o espírito tá tudo junto. E eu tô, né? Eu tô ressuscitado, tô com a minha própria carne que eu tinha antes. E ele subiu com a carne dele, com o corpo dele, né? Por quê? Porque não tinha... Porque ele é Jesus Cristo, meu Filho de Deus. E ele cumpriu tudo, então ele subiu, não corrompeu. É como se eu falasse para você, uma carne que não está corrompida pode ficar no céu, porque não tem pecado. Agora, algo que tem pecado não pode ficar no céu, porque está manchado, entendeu? Não pode. Vamos supor, os demônios que estão tudo manchados já, né? Ele não pode subir mais, cortou esse laço. E antes ele subia e descia. No começo dos tempos, o diabo ia no Jardim do Éden. Eu não sei, ele tinha esse poder. Ele se transformava, sei lá, numa formiga, numa cobra. E aí, quando de repente ele se transformou na cobra, ele conseguiu enganar a Eva. Mas vai saber se ele já não rodava ali por ali, ó. Vai saber. Vai saber, o cara tinha poder, cara. Pra ficar fuçando o que Deus estava fazendo, né? Então, na Bíblia só tá aqueles detalhes, né? Vai uma linha, mas você não sabe o que aconteceu antes, né? Quanto tempo ele está estudando o Adão e a Eva? Quanto tempo ele está estudando os dois, analisando? Ele é eterno. Ele tem muito tempo para fazer isso. Ele falou assim, eu ficar 10 mil anos olhando eles, eu não tô nem aí. Eu fico olhando eles. Eu vou lá, faço minhas coisas, volto. Ele não cansa. Então, quando eles tinham esse acesso, ele ia para a terra, descia, espiava, fazia outras coisas e voltava para o céu. Os demônios também, quando vieram para a terra, entraram em corpos de homens, se manifestaram, né, em corpos de homens, né? Para ter relação com as mulheres, porque eles achavam as mulheres bonitas, entendeu? Então nasceram esses nefilins, os filhos gigantes. Então os bebês eram gigantes e eles ficavam gigantes. E depois que eles tinham os filhos, alguns tinham poder de olhar as estrelas ainda, outros tinham poder de adivinhação, tal, né? Mesmo assim, depois que eles, vamos supor, eles deixavam aquele corpo, eles podiam voltar. Entendeu? Eles podiam voltar para o céu. Teve uma época que Deus falou, chega, agora ninguém mais entra. Agora vocês vão ficar direto lá. Aí ninguém mais entrou. Porque Deus, é como se ele falasse assim, ou você fica aqui ou você escolhe ele para ficar com ele, né? Então já decidiu tudo e você fez essa separação. Então vamos fazer. É porque eu queria explicar essas partes aqui. Não, foi ótimo. E